inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Esse é o resultado de se ter adquirido a sabedoria que é terrena, animal e demoníaca. Por quê? A sabedoria que vem de Deus ela é totalmente contrária a isso. Isso significa o quê? Que quando Salomão pediu a Deus sabedoria, e sabedoria lhe foi concedida da parte de Deus, ele se tornou o homem mais sábio da história da humanidade. Nem antes dele, nem depois dele surgiu alguém com tamanha sabedoria. Então, essa sabedoria que vem de Deus é perfeita. Ela não tem falhas, ela não tem erro algum. Ela não torna ninguém louco. Pelo contrário, ela produz sensatez, equilíbrio, sobriedade, inteligência. E tudo isso aconteceu com Salomão, que foi o autor do livro de Provérbios, que você pode ler nas Escrituras. Então, esse é o resultado. Agora, por exemplo, o Nietzsche, por exemplo, que no século passado foi um grande filósofo, mas ele, em sua sabedoria terrena, digamos assim, ele declarou claramente e objetivamente que Deus estava morto. E o resultado dessa loucura causou a sua morte, porque ele morreu louco por afirmar tal coisa. Esse é o resultado. Então, não se engane com a sabedoria que existe por aí pelo mundo. Não se deixe enredar por essa filosofia que não vai produzir nenhum bom resultado na sua vida. O melhor mesmo é pedir a Deus sabedoria, como fez Salomão. Mas peça isso de forma que você precise dessa sabedoria. E não para ficar aí se vangloriando, se exaltando por ser sábio entre os homens. Não é esse o objetivo. Quando Salomão pediu a Deus sabedoria, ele tinha consciência que não tinha sabedoria para reinar em Israel, para reinar sobre o povo. Ele era inexperiente, ele era incauto, ingênuo, inocente, digamos assim. Então ele precisava de sabedoria. E foi essa sabedoria que Deus lhe concedeu. E ele usou essa sabedoria. Então, isso é importante. Agora, quando alguém se inculca por sábio e se torna louco, essa sabedoria que ele tem é uma sabedoria errada, perversa, maligna. E ninguém pode se vangloriar disso. Hoje existem muitos filósofos por aí que se acham sábios, mas a primeira coisa que eles fazem quando tem essa sabedoria, digamos assim, essa vinda dessa filosofia, é se tornar ateus, é dizer que não acreditam em Deus. É praticamente a mesma coisa que Nietzsche falou quando disse que Deus estava morto. Que sabedoria é essa que produz esse resultado? Então, é preciso parar e pensar a respeito disso, pessoal. Porque sabedoria mesmo, que vem de Deus, ela produz um bom resultado no homem. O homem entende quem é Deus pela própria sabedoria que Deus lhe deu. Ele glorifica a Deus. Ele entende Deus. Ele se relaciona com Deus. Ele vive com Deus. Então, ele entende muitas coisas pela sabedoria que o próprio Deus pode lhe dar, como aconteceu com Salomão. Leia os livros de Salomão. Provérbios de Salomão, Eclesiastes ou Pregador, enfim, que você vai entender um pouco da sabedoria que Deus lhe deu, na qual ou pela qual ele expressou essa sabedoria naqueles livros, nesses 2 livros que eu citei. Então vale a pena e compensa. Se você quer ter conhecimento e bom siso na vida,
Esses 2 livros de Salomão vão produzir isso em você, sem dúvida alguma. É ali, é sabedoria exposta em forma de livros, para o ser humano se inteirar disso e não ficar por aí procurando filosofias mundanas. Não se deixe enredar por isso, porque o resultado disso na sua vida pode ser desastroso, perigoso para a sua própria vida. Eu não quero isso para a minha vida em tempo algum. Eu rejeito isso. E cabe a você também rejeitar, porque é muito mal esse tipo de coisa. Se enredar por filosofias humanas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo. Os rudimentos do mundo. Se alguém quiser ser sábio pelos rudimentos do mundo, ele vai se tornar louco. Quando ele tentar se inculcar como sábio por causa da filosofia e dos rudimentos do mundo, ele vai se tornar... ele não vai ser sábio, ele vai se tornar louco. Por isso é uma loucura para o homem querer isso para a sua vida. Então, é preciso que em sua vida tenha sabedoria mesmo, que procede de Deus para o homem, para qualquer um que quiser viver mesmo com intensidade, com profundidade essa sabedoria, ela pode lhe ser dada. Basta você fazer esse pedido sincero a Deus, como Salomão o fez, e adquiriu sabedoria. Então, isso é importante demais. Que o homem seja sábio pela sabedoria que Deus lhe dá. Assim, ele vai conseguir viver tranquilamente, de forma sensata, prudente, inteligente. Ele vai ver o mal e vai se esconder dele. Ele vai evitar todas as coisas erradas que possam existir no mundo, porque ele não vai querer se contaminar com isso. A sabedoria que ele vai ter vai o prevenir dessas coisas. E isso será algo saudável para a vida dele, para o corpo, para a alma e para o espírito dele, para o modo de pensar, de falar e de agir dele. Então, é algo confortante. É um resultado perfeito para a vida do ser humano, a sabedoria que vem de Deus, que vem lá do alto, direto do Pai das luzes, em quem não pode existir sombra ou variação de mudança em tempo algum. Essa sabedoria perfeita, que não tem falha alguma, beneficia o homem e faz ele andar no mundo de forma perfeita, evitando toda e qualquer forma de mal que possa existir. Porque quando o homem se deixa contaminar por esses males, ele acaba se achando sábio. Mas na realidade ele se tornou louco. Essa loucura não pode existir nem em você nem em mim em tempo algum. Então, temos que entender isso para buscar a sabedoria perfeita que vai nos ajudar na vida. Vai tornar a nossa vida saudável, sensata e objetiva. Então, eu espero que essa mensagem possa abrir os olhos de muitas pessoas hoje. Porque quem tem a sabedoria de Deus, que é dada pelo próprio Deus, essa pessoa consegue viver neste mundo sem se envolver em coisas erradas em tempo algum. Então, eu espero que isso aconteça com você e com todos aqueles que quiserem sabedoria. Em nome do Senhor Jesus. Amém.